Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando, portanto, nessa liturgia a memória de Santa Marta, a liturgia da palavra nos dá a oportunidade de nós colocarmos um elemento que às vezes não é tão favorável e tão buscado na caminhada de fé, que é a reflexão sobre a questão da morte. A liturgia hoje, ela nos aponta esse caminho, porque o contexto aqui da proclamação desse evangelho é de luto. Marta está ali com sua irmã, as duas sofridas por causa da morte de Lázaro. Então o contexto é de luto. Mas é importante ver esse movimento. Jesus chega e Marta vai ao seu encontro. Mesmo nesse contexto de pesar, de sofrimento, de luto, Marta vai ao encontro de Cristo. Nós deveríamos aprender muito com isso. Tanto que aqui, nesse momento, nesse trecho do Evangelho, depois Maria vai ser chamada por Jesus e num salto ela vai ao seu encontro. Mas nesse momento, Maria fica em casa, sentada, que sugere o tamanho da sua dor, o tamanho do seu sofrimento. As irmãs, mesmo nesse contexto de luto, elas permanecem amando Jesus. Elas permanecem na amizade com Cristo, numa atitude de fé. Acreditam nele, apesar do aparente abandono que havia acontecido, a ausência de Jesus antes do falecimento de Lázaro, porque Lázaro estava muito doente e as irmãs mandaram avisar Jesus, mas Jesus, quando chegou, Lázaro já estava sepultado. Por esse movimento, nós vemos o quanto é importante que, seja qual for a circunstância da nossa vida, nós saibamos e não percamos nunca duas coisas fundamentais. Entre tantas coisas que nós podemos refletir à luz da palavra de Deus, existem dois elementos que, se nós não tomarmos cuidado, no momento da morte nós podemos fraquejar tanto e perder, que é a fé e a amizade com Cristo. Então a fé e a amizade com Cristo são dois elementos fundamentais. O salmista expressa essa realidade dizendo: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Será que em todos os tempos da minha vida eu tenho um coração que bendiz a Deus? Em todas as circunstâncias, em todos os momentos? Porque Marta ouve de Jesus: o teu irmão ressurgirá. E Marta
reafirma sua fé, mas falando da ressurreição futura. Porém, Jesus indica um caminho, que a ressurreição vem dele, eu sou a ressurreição e a vida, e também que a ressurreição é uma realidade presente, não somente futura, possível já agora na fé, já que o Filho de Deus, ele veio ao mundo, assumiu a nossa humanidade, a vida, a ressurreição nos foi dada. Então é preciso, meus irmãos e irmãs, que além das aparências, para além da experiência de morte, se aqui nós incluímos no contexto da experiência de morte as decepções, as fraquezas, os pecados, é preciso proclamar que a realidade verdadeira é a vitória de Cristo, é o seu amor que nos salva, e que a salvação, ela é dom. Então o elemento fundamental é que o resultado da fé é a posse da vida eterna, já agora, na realidade dos que creem. Não é fácil falar disso, porque nós muitas vezes fugimos da reflexão sobre a morte. Nós não queremos pensar nela. Nós não queremos pensar nesta realidade que é companheira da jornada, que é condição da nossa existência. E nós deveríamos refletir esse tema na fé, não tornar a vida um luto permanente. Um luto que permanece, que nos paralisa, ou seja, nada nesse tempo deve fragilizar nossa intimidade com Cristo. Devemos estar unidos a Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte. Ou seja, o crente não morrerá para sempre, e o chamado é para que nós vivamos esse movimento de fé que nos vivifica. E eu anseio que esta reflexão nesse momento possa ajudar você a perceber isso. Será que a minha fé, ela reflete sobre a morte? Ou reflete sobre os milagres de Jesus, sobre os sinais, sobre o seu amor, sobre tantas coisas? Mas morte, cemitério, não é comigo. Só que é preciso pensar nisso. Esse movimento de fé que nos vivifica, que nos ressuscita em Jesus que é vida, para que nós não nos fechemos no pesar. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, diante das situações da nossa vida, nós permanecemos num ambiente de dor que nos paralisa, que nos reduz, que nos leva a uma inatividade. Então é preciso aceitar na fé a vida e a morte como uma norma da nossa própria vida, como uma condição da nossa existência. Mas acima de tudo, é preciso alimentar-se da palavra de Jesus, escutá-lo, ir ao seu encontro, segui-lo. É o que Marta fez. Marta vai ao encontro de Cristo. Marta mantém-se firme na certeza da amizade com Jesus e da fé que ela tem em nosso Senhor. Por isso, permanecer sempre no amor, na vida, não permanecer na morte. É claro que vai gerar tristeza. Esse trecho do Evangelho, nós contemplamos, se você ler esse capítulo inteiro, você vai perceber que Jesus chorou a morte de Lázaro. A questão não são as lágrimas, como se elas não devessem existir, não é isso. Que existam lágrimas, mas que sejam lágrimas derramadas na fé. Lágrimas que permanecem no amor. Marta, diz Santo Agostinho, expressa a sua confiança, o seu abandono. O fazer, o realizar, cabe ao Senhor e não aos seus próprios desejos. Marta não pediu simplesmente que ali Jesus ressuscitasse. Não, ela não fez esse pedido. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Bendizer o Senhor em todo o tempo
De todos os temores me livrou, libertou de toda angústia. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Nada faltará aos que o temem. Que não falte fé, que não falte amizade com Cristo. E acerca dessas duas realidades, sabemos muito bem que não cabe apenas palavras, falatório, e também não cabe improviso. Por isso que o momento do luto, da morte, é uma grande prova. E nós devemos proclamar que Jesus, o Filho de Deus, é Filho de Deus, para que nós permaneçamos com Ele. Para que nós permaneçamos no seu amor sempre. Já que o amor vem de Deus, Deus é amor, e essa prática do amor em Cristo é o modelo do nosso agir. Para que nós vivamos o quê? Esta comunhão dos amados de Deus que se amam. Tem gente que não quer nem amar, nem estabelecer laços e relações só por causa da perda, para não sofrer. Só que, sem dúvida, é uma morte permanente não amar. Não se relacionar, não se abrir, não deixar que esse amor de Deus realmente alcance o nosso coração, a nossa vida, e nós nos relacionemos movidos por esse verdadeiro amor. Agora feche seus olhos, se você quiser. Se coloque diante de Deus e dê a sua resposta diante daquilo que você vive. Diante da palavra de Deus, nós somos convidados a responder: Senhor, eu creio que Tu és a ressurreição e a vida. Tu és o Filho de Deus. Proclame isso. Talvez você seja daqueles que estão nesse luto permanente. Há muito tempo que você sofre por uma perda. E nesse momento, o Senhor quer consolar o seu coração para que esse cortejo da sua vida, que tem se tornado um cortejo de morte, de luto, um luto permanente, possa se tornar um cortejo de vida. Talvez você ficou apenas reduzido nesse momento da perda à morte do seu ente querido ou da pessoa que você ama. Você ficou só com o final terreno, que é a morte, essa existência terrena que se encerra. Mas é preciso que nós não fiquemos só com isso. Fiquemos com todo o legado do relacionamento de amor que foi vivenciado. Isso deve nos marcar, para que nós possamos professar a fé, que nós cremos na vida eterna, cremos na ressurreição dos mortos, mas que não seja só uma repetição no creio, mas uma certeza de fé que nos acompanha, que nos renova. E nós vamos cantar mais uma vez apenas o refrão do Salmo, dizendo que nós queremos bendizer o Senhor em todo o tempo, em tudo, em todas as coisas. Bendiga a Deus pela sua presença, pelo seu amor, que te acompanha, que te conduz. Não perca o louvor do coração que tem fé e que ama a Deus. Que aprendamos com Marta que ela interceda por nós, para que nós possamos proclamar esse Cristo que é a ressurreição e vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.